É este o assunto de arranque do Esquerda-Direita de hoje, com Mariana Mortágua e António Leitão Amaro. Sejam bem-vindos, muito boa noite. António, ouvíamos aqui o presidente do PSD dizer que não acha necessário mexer na legislação laboral. Ainda assim, o PSD acabou por permitir a viabilização deste pacote repleto de alterações. E estamos a falar, em alguns casos, da reversão de medidas que tinham sido precisamente aprovadas pelo anterior governo. Quer explicar melhor esta estratégia do PSD? Boa noite. Eu acho que a posição essencial do PSD sobre a legislação laboral é basicamente esta: equipa que ganha não se mexe. Ou seja, com esta legislação laboral que temos vigente essencialmente desde 2012, reforma do governo anterior do PSD, o que é que aconteceu? A partir de 2013, o desemprego caiu 10 pontos percentuais, quase 10 pontos, um bocadinho mais. Grande parte do emprego criado, isto tudo começou a acontecer em 2013, aconteceu em 2014, aconteceu em 2015, só nos 2 últimos anos do governo PSD-CDS o desemprego caiu 6 ou 7 pontos. O novo emprego criado foi essencialmente emprego, trabalho sem termo, isto é, contratos definitivos. E, portanto, significa isso que esta legislação que temos hoje vigente, aprovada pelo PSD e CDS, é uma legislação que provou bem, está a dar bons resultados e tem levado que o crescimento e a recuperação da economia portuguesa iniciada em 2013 tenha dado bons resultados de emprego. E, portanto, aquilo que o Rui Rio diz, e me parece perfeitamente adequado, é que a posição, o primeiro ponto do PSD é: está a funcionar, mantenha-se. Não introduzamos mais instabilidade, mais mudança. Mas há mudanças que serão introduzidas com este novo pacote. O Governo decidiu introduzir um conjunto de mudanças, passou-as na concertação social, é a posição do Rui Rio, que eu respeito, de que se a concertação social, patrões e sindicatos, patrões e trabalhadores, se entenderam e acharam que era possível um equilíbrio numas coisas que são mais rígidas, outras coisas que são medidas talvez mais de compensação, se aquele equilíbrio ali existiu e se a legislação viesse a cumprir aquele acordo, entendeu o Rui Rio que valeria a pena proteger a concertação social e, por isso, se hoje há abstenção, porque há dúvida, porque o Governo já está a anunciar que vai recuar em algumas coisas que ali estão e Rui Rio faz basicamente esta abstenção condicional, foi isso que disse, que caso... E essa era também a opinião do grupo parlamentar, do PSD? Isto foi o voto do grupo parlamentar. Pode-me perguntar o que é que eu acho, porque eu ainda hoje na votação anunciei uma declaração de voto com a minha, minha colega deputada Margarida Balseiro Lopes. Mas esse sentimento era, no fundo, mais geral a todo o grupo parlamentar? Não, eu acho que, repare, nós todos seguimos a disciplina de voto e cumprimos, e eu percebo o ponto de permitir que o acordo de concertação social, se for protegido e se for cumprido, se verifique. Eu, de todo modo, deixe-me que lhe diga que acho que, sobretudo, e essa é a primeira posição que eu estou integralmente de acordo com a posição do partido, que é a legislação tem provado bem, não se deveria, por definição, mexer e, sobretudo, recuar para trás, para os tempos em que o desemprego era mais elevado, no tempo em que a precariedade crescia, deveríamos, por um lado, evitar alguns erros e, por outro lado, que esta proposta, naquela troca de compromissos que foi feita na Constituição Social, e que se aproveitasse a oportunidade para avançar, por progredir, para nos aproximar de todos os países europeus que têm níveis de precariedade mais baixos e empregos mais sólidos e rendimentos mais elevados. Isto não era, seguramente, avançar no sentido de rigidificar algumas normas. Por exemplo, coisas que constam deste acordo, acabar com o banco de horas individual. Designadamente, fazer, e eu acho que isto é uma medida que não é boa para os jovens, sobretudo, dizendo-lhes: nós acabamos com a vossa possibilidade de, se estão à procura do primeiro emprego, terem um contrato a prazo. Isso não temos, mas passam para um regime, que me parece não melhor, que é um regime de trabalho experimental. O período experimental é alargado e, portanto, estão mais tempo, passam de contrato a prazo para um trabalho experimental. O que não me parece uma ideia ou um equilíbrio que eu faria. Eu preferia, aliás, como dizia há pouco, Portugal, mesmo depois da legislação da reforma de 2012, mesmo depois, as avaliações todas internacionais apontam que Portugal continua a ser, no domínio dos contratos sem termo,
dos países com nível mais rígido. Também há rigidez nos contratos, comparativa, mas aí estamos mais na média, nos contratos a prazo. E eu acho que temos um problema, sobretudo, muito grande, que é um problema de segmentação. E o que é que este palavrão quer dizer? Há um tratamento muito diferente entre quem já está no mercado de trabalho, quem já tem um contrato, e esse é um contrato para a vida, que tem um nível de proteção elevado, e aqueles que estão de fora. Não é, repare, a minha questão não é fazer correções para beneficiar os poderes dos patrões, que é um bocadinho a conversa, já vamos ouvir a Mariana dizer uma coisa desse tipo. É aproximar as possibilidades de quem já está dentro e aqueles que estão fora à procura, porque caíram no desemprego, que estão a começar a trabalhar, porque tiveram uma mudança de vida. E é essa segmentação, um tratamento muito diferente, muita proteção para quem está de dentro, com contratos para a vida, e uma proteção menor, com muita diferença para quem está fora sem esses contratos, que eu acho que devia ser corrigido. É uma posição que todas as avaliações de Portugal que eu conheço dizem que devemos progredir. Portugal, nesses rankings, está para trás. Se nós vemos, e o importante é perceber como é que nos outros países é o resultado. O emprego é menos precário ou é mais precário? Aqueles que têm uma legislação, eu chamo-lhe mais moderna. Sim. Como é que é? Têm menos precariedade. Então nós devíamos nos aproximar deles. Não devíamos fazer como aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP propõem, que é voltar para trás para ficar pior que todos os outros países. E essa posição a Mariana já vai explicar. Antes disso, Mariana, deixe-me só pedir-lhe um comentário àquilo que vimos hoje no Parlamento, o PSD, no fundo, a permitir que este pacote do Governo fosse aprovado. Era algo que o Bloco de Esquerda não pretendia, fez duras críticas a este pacote. Gostava de ouvi-la sobre esta aliança entre o PS, o PSD e o CDS. Bom, boa noite. Eu farei certamente esse comentário. Não queria deixar de comentar outra coisa que aconteceu hoje. Tem toda a razão. E a falha foi minha, porque me pediu para começar com uma nota inicial a propósito de João Semedo. Certamente hoje aconteceram muitas coisas importantes para o país. Uma delas foi a despedida que fizemos a João Semedo, um homem notável, bom, generoso, e que lutou até ao fim pela verdade, pela liberdade, inclusive a liberdade de morrer como se quer, como se escolhe, e que lutou até ao fim por um Serviço Nacional de Saúde público e universal, e que nos deixa certamente um grande vazio, mas também uma grande responsabilidade. E gostaria de convidar a todos que o queiram homenagear a estarem amanhã no Rivoli às 21 horas, onde decorrerá uma sessão de homenagem a João Semedo, que acho que é sem dúvida merecedor de todas as homenagens que lhe podemos fazer. Dito isto... Mariana, posso só para me associar, e naturalmente eu conheci o João Semedo no Parlamento, imensas divergências de substância, mas era uma pessoa amável, um ótimo colega, muito respeitador, um daqueles com quem dava gosto estar na vida pública, e portanto também me associar à tristeza pela partida e por o reconhecimento desses traços humanos no trato que ele sempre evidenciou. Aqui fica essa nota de ambos. E podemos então passar à lei laboral. O Partido Socialista tem feito as suas escolhas nos dossiês como entendeu. Hoje tivemos 2 votações na Assembleia da República que foram aprovadas por votos do Partido Socialista com abstenção ao voto a favor do PSD. Uma delas foi a lei da descentralização, a outra foi o código, as alterações ao Código Laboral. Nós temos tido divergências duras com o Partido Socialista relativamente à lei laboral, nomeadamente às medidas que a Troika colocou no Código Laboral e que o Partido Socialista ainda não aceitou retirar, mas também tivemos pontos de encontro no combate à precariedade, na criação de um programa público de combate à precariedade. E, sobretudo, temos negociado ao longo de todo este tempo medidas que vão nesse sentido de combate à precariedade, porque nós não entendemos que o problema do mercado ou do mundo laboral em Portugal não é se uns têm muitos direitos e os outros têm poucos, vamos retirar aos que têm muitos, que é para ficarem mais iguais aos que têm poucos. Há, de facto, pessoas que têm muito poucos direitos laborais, e a precariedade o que está a contribuir é para baixar salários e para retirar perspectivas de vida. Fala-se muitas vezes sobre os problemas da natalidade. Um dos problemas da natalidade é as pessoas não terem qualquer perspectiva de vida, nem de segurança no seu trabalho, nem um salário, muitas vezes, que permita ter essa perspectiva de vida. Mas não acha que as mudanças que foram introduzidas vão no sentido de começar a reduzir essa precariedade? Aí iria. Nós negociamos medidas contra a precariedade e medidas para alterar o Código Laboral. Fizemos uma negociação muito longa, muito intensa, como aliás temos feito noutras pastas com o Partido Socialista. O Partido Socialista e o Governo entenderam
enfim, sem comunicar, sem alterar as negociações, fazer um acordo diferente com os patrões, introduzindo nas alterações à lei laboral medidas que mitigam aquilo que tínhamos acordado e que introduzem novos fatores de precariedade. O período experimental é uma delas. Outra delas, se nós queríamos acabar com um regime de exceção que dizia que os jovens, à procura do primeiro emprego, não tinham direito a um vínculo laboral, como manda a lei e como deve ser a regra para todos os trabalhadores, porque achávamos que isso era um fator que induzia precariedade, não podemos agora aceitar que um contrato a prazo seja substituído por um período experimental. Nós quisemos acabar com trabalhadores de segunda e, portanto, não vamos aceitar trabalhadores de terceira ou que essa possibilidade seja introduzida. Da mesma forma, o banco de horas, que não é mais do que um elemento de precarização e que dificulta a conciliação da vida profissional com a vida familiar, podemos voltar ao debate da natalidade, o que nós defendemos é que o banco de horas tem que ser sempre matéria de negociação coletiva, porque um patrão tem, obviamente, muito mais poder para negociar do que um trabalhador isolado e, portanto, não deve poder negociar um banco de horas de forma isolada com o trabalhador ou fora do contrato de negociação coletiva. E, portanto, estas são algumas das questões que para nós são muito importantes e que foram acordadas entre o Governo e os patrões, que, de alguma forma, limitam ou introduzem fatores negativos numa lei laboral que nós queríamos que fosse... E são alguns exemplos de medidas que o Bloco de Esquerda está à espera que agora, no debate na especialidade, o Partido Socialista possa alterar? O que nós fizemos foi desafiar o Partido Socialista a baixar estas propostas sem votação, para que elas era um sinal para que na especialidade pudéssemos discutir e pudéssemos retirar da lei estes elementos que vêm desvirtuar o seu princípio, que é o combate à precariedade. Isso não aconteceu. E isso não aconteceu. Portanto, terá que consequência? Após essa tentativa, disponibilizámos para realizar uma reunião com o Partido Socialista para podermos discutir formas de alterar a lei. Essa reunião não se realizou ainda. A proposta do Partido Socialista é que se realize em setembro. Aliás, as propostas serão debatidas na especialidade no início da próxima sessão legislativa e nós esperamos que ainda seja possível alterar esta proposta de Código Laboral no sentido de facto, combater a precariedade e criar uma lei laboral que proteja mais os trabalhadores. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, depende do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda está disponível, sempre esteve, para fazer esta negociação, que já foi feita, diga-se de passagem, já houve um grupo de trabalho que funcionou durante meses, e estamos disponíveis para a maioria parlamentar que o Partido Socialista tanto reclama. A maioria de esquerda está lá. Os assentos estão na Assembleia da República. É preciso que o Partido Socialista queira passar medidas laborais à esquerda. Período experimental não é uma medida laboral à esquerda, é uma medida laboral à direita, acordada com os patrões. E, portanto, não pode esperar que o Bloco vote medidas que desvirtuam as suas próprias negociações e aquilo que propôs e que já era fruto de uma negociação com o Partido Socialista. E quando digo que é uma negociação porque há muitas propostas que o Bloco insiste que é necessário repor, as compensações por despedimento. Deixa-me, para acabar, um último exemplo. Cabe na cabeça de alguém que um trabalhador, quando é despedido, para poder litigar em tribunal pela justiça do seu despedimento, tenha que entregar a indenização por despedimento. Isto cabe na cabeça de alguém. Um trabalhador que é despedido e tem que entregar a indenização que é sua, apenas para poder litigar o despedimento e, portanto, deixa de poder litigar o despedimento porque não tem dinheiro para o fazer. Isto é uma pressão sobre os trabalhadores. É uma das alterações que o Bloco de Esquerda propõe que agora seja discutida em especialidade e os trabalhadores alvo de despedimentos coletivos em Portugal sabem bem a importância disto. E, portanto, eu penso que a mensagem aqui deve ser: se o Partido Socialista quiser aprovar medidas laborais à esquerda, terá uma maioria parlamentar para o fazer. António, olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu não duvido que haja boas intenções. Tenho a certeza que as propostas e os programas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS estão cheios de boas intenções. Mas como nós já temos visto pelo mundo e vemos em alguns casos em Portugal, muitas vezes estão cheias de más conclusões dessas ideias. Um exemplo. Tem-nos enchido os ouvidos com a conversa que querem combater a precariedade. O primeiro instrumento é o Estado. Disseram que iam criar um programa para reduzir a precariedade no Estado. Sabe o que aconteceu com este governo? Números oficiais do Ministério do Trabalho. A precariedade aumentou em 15% com este governo. Mais de 18 mil precários no Estado desde que este governo das esquerdas está a governar.
E sabe o que é mais curioso? Dentro desses mas está em marcha, então, dentro, não, Sara, falamos, e o que é que estamos a fazer é aumentar os precários. E sabe quem é que aumentou mais de todos? Quem é o campeão do aumento da precariedade no Estado? O Ministro Vieira da Silva. 6.000 dos 18.000 novos precários no Estado são criados sob a tutela de Vieira da Silva. Grande coerência. Deixe-me dizer, eu acho que as pessoas sabem que nós vivemos num mundo em fortíssima transformação tecnológica, processos de globalização e de integração de cadeias de valor e de processos produtivos no mundo, mudanças das vontades das pessoas, das qualificações, dos projetos de vida, portanto, elevada agilidade das pessoas, das empresas e dos processos. Qual é que é a resposta que nós temos que dar? É agravar a flexibilidade e a rigidez? Repara, se olhamos para o mundo, olhamos para os países europeus, nós podemos ir aos países normalmente considerados mais exemplares da social-democracia ou do socialismo democrático. Os países nórdicos, algum deles tem uma legislação do tipo da que o Bloco de Esquerda defende? Não! É mais flexível, menos rígida do que aquela que nós temos hoje em Portugal. E, portanto, se nesses países há menos precariedade, há salários mais elevados, mais competitividade das empresas, mais produtividade, nós aproximamos-nos deles ou fazemos aquilo que o Bloco de Esquerda quer, que é andar para trás. Por outro lado... Para terminar, António, por favor, vou terminar. Se nós queremos mais trabalho e menos precariedade, nós vamos voltar a uma legislação do tempo em que havia mais desemprego e mais criação de precariedade na economia privada, que era a legislação que existia antes de 2012. E já agora, só andámos um bocadinho mais para trás, mais rígida era. E, portanto, não. Eu acho que esta conversa, estas intenções, são seguramente benéficas. Sempre que foram experimentadas resultaram mal. Olhemos para o mundo, olhemos para o que está a acontecer e possamos dar, sobretudo aos jovens portugueses, mais oportunidades, porque o que eles querem é uma oportunidade e é um mercado que lhes permite possibilidade. Eu peço imensa desculpa, mas esta conversa de flexibilidade é, para qualquer jovem hoje que trabalhe precário, ganhe 500 euros por mês e que não tenha nenhum tipo de perspectiva de vida, são os que estão de fora porque a legislação é rígida. Eu pouco ou nada falei neste debate. Pouco ou nada. E tive que ouvir todos os relatos que esteve a dizer sobre a ligação entre lei laboral e trabalho. Quem criou o desemprego não foi a lei laboral, quem criou o desemprego foi o seu governo. Essa é a primeira questão. Da mesma forma... Desculpe, o mesmo que reduziu o desemprego em 7 pontos? Da mesma forma que dizer... Que apanhou o país na bancarrota? Da mesma forma que eu dizer que houve uma redução de desemprego em 2013, mais ou menos. Houve uma redução da população ativa, porque houve uma vaga de imigração, dentro da qual imigraram centenas de milhares de jovens. Criação de mais de 200 mil postos de trabalho. De jovens qualificados. Mais de 200 mil postos de trabalho. E houve um aumento imenso dos desencorajados que saíram das estatísticas. Mais de 200 mil postos de trabalho em 2 anos. É a primeira questão. Segunda questão. E a segunda questão, Mariana, a lei laboral fecharmos o debate, a lei laboral não serve para criar emprego. A lei laboral serve para proteger as pessoas e para dar estabilidade às pessoas numa relação que é naturalmente desigual. E o que existe em Portugal é o abuso total, especialmente em algumas áreas e especialmente em algum tipo de contratos mais recentes. E o que a precariedade está a fazer é puxar todos os salários para baixo e a dar um enorme poder às grandes empresas para poder ter contratações ou através de empresas de trabalho temporário, que é o mais comum, com contratos a 15 dias, contratos ao mês. Quantos milhares de portugueses é que trabalham com contratos renovados a cada 15 dias e a cada mês? Nós brincamos com a vida das pessoas. Não. Nós achamos que isto não tem que ser... Que esta selvageria não tem que ser... Nunca como desde 2013, os novos contratos são contratos sem termo, Mariana. A coragem de dizer a estas pessoas... Nunca como 2013, desde 2013... Aceitem desafios de vida. Estas pessoas não querem ser flexíveis, elas querem ser protegidas no trabalho e ter um contrato as pessoas querem ter oportunidades. Querem ter oportunidades como no resto da Europa. Oportunidades como no resto da Europa e não visões socializantes, estatizantes que lhes retiram oportunidades. Vocês querem voltar atrás. O assunto volta à discussão depois das férias em setembro. Cá estaremos também para fazer esse debate.